A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, está escrito: até que todos chegassem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós, como igreja, temos que viver na unicidade, viver na união, naquela estatura de que todos somos iguais, somos todos da mesma forma, do mesmo jeito, perante o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala em termos de unicidade, a gente fala não só da questão de sermos um, da singularidade, de sermos um estado de qualidade da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito, do mesmo conceito. Não significa que devemos viver atrelado, aprisionado na mesma mente, no mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo conceito pelo qual estamos vivendo hoje. Quando o Senhor diz que a gente deve procurar viver a unidade do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, conhecer a Ele como Deus Todo-Poderoso, não é para que a gente se acha que é único, que a forma que eu penso com relação ao Evangelho é a mesma na qual você pensa, é a mesma que o nosso irmão deve pensar. Não. A nossa forma de viver, a nossa forma de confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador à humanidade, se dá de modo uma característica única de cada um de nós. Mas a unidade da Igreja de Cristo é no sentido de que devemos nos conhecer o Senhor Jesus Cristo, devemos ter, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, uma única forma de pensar, uma única forma de agir, de atuar. É nós para com o Senhor, assim como o Senhor para cada um de nós. É tanto que eu não posso levar a salvação ao meu lar, à minha família. A salvação em Cristo Jesus ela é individual. Eu posso evangelizar minha esposa, eu posso evangelizar o meu marido, eu posso evangelizar os meus pais, eu posso evangelizar os meus filhos. Porém, todavia, entretanto, essa questão é algo individual. Cada um de nós decide, cada um de nós escolhe, cada um de nós toma rumo que mais provê, que mais vai de acordo com aquilo que pensamos, com aquilo que achamos, com aquilo que acreditamos. Então, quando fala de unicidade, quando fala da unidade, é no sentido de sermos únicos para com o Senhor Jesus Cristo. É no sentido de que eu e o Senhor Jesus Cristo sejamos uma só pessoa, de modo que a minha mente, as minhas atitudes, meus atos, meu caráter tem que ser de igual modo, parecido, semelhante ao do próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que Ele deseja que nós colocamos em prática, que nós vivemos as nossas vidas. Porque uma vez que nós entendemos esse sentido, uma vez que nós compreendemos que
Nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que agir conforme Cristo agiria. Nós temos que ser como Cristo é. Eu pensando assim, você também pensando assim, e todos os demais membros do corpo de Cristo, nós nos tornamos uma só unidade, onde o Senhor Jesus Cristo reina, onde o Senhor Jesus Cristo impera nas nossas vidas, no nosso ser, a fim de fazer com que estejamos ligados a Ele, tanto espiritualmente dizendo, como fisicamente e moralmente. Porque tem muitas pessoas que confessavam o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, acredita ser Ele o Deus Todo-Poderoso, porém a sua moral contradiz o que sua boca fala. Porém, o seu caráter não é em nada semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Porque falamos todos os dias aqui sobre a questão de você não ficar olhando as coisas deste mundo, para você não ficar atrelado às coisas ligadas a este mundo. É simples. Porque o Senhor não nos ensinou isso, o Senhor não nos ensinou que deveríamos buscar a riqueza, que deveríamos buscar a prosperidade ou qualquer coisa desse tipo. Antes, pelo contrário, ao chamar os seus discípulos, ao chamar os seus seguidores, aqueles na qual ele iria treinar, iria ensinar acerca do Evangelho, para que pudesse transmitir a nós, ensinou para eles a necessidade de abrir mão do que tem, abrir mão do seu eu, da sua vontade, do seu tesouro, para seguir após ele. O único que ainda ficava pensando nas coisas materialistas, as coisas deste mundo, foi tão somente o apóstolo, aliás, nem apóstolo, é o discípulo Judas Iscariotes, mas aqui também não podemos condenar, porque cumpriu com louvor o seu ministério, aquilo na qual ele nasceu para se fazer. Mas ele era uma pessoa ligada ao materialismo, que não abria mão das coisas do mundo, que desejava mais do que tudo a prosperidade, a riqueza. E por isso ele acabou se desviando do ministério na qual o Senhor lhe havia chamado, lhe havia preparado para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse seguir. Sendo assim, é preciso, é necessário que nós também ficamos atentos a essa questão, de modo que não venhamos a nos perder as coisas deste mundo, nos venhamos a perder a união, a paz com Cristo Jesus, por causa das coisas que este mundo nos oferece, por causa das coisas que este mundo nos apresenta como coisa boa e prazerosa. Por isso, quando você encontra igrejas que pregam muito sobre a questão financeira, você deve ficar atento. Quando você encontra igrejas que pregam muito sobre a questão materialista, você deve ficar atento. Porque esse não foi o Evangelho ensinado por Cristo Jesus. Esse não foi a palavra ministrada pelo Senhor Jesus Cristo aos discípulos que vieram se tornar posteriormente apóstolos, para que pudesse chegar até nós. Antes, pelo contrário, vimos ao longo da caminhada do Senhor Jesus Cristo nessa terra o abandono das pessoas pelas coisas que faziam, pelas práticas que tinham, a fim de assim viver conforme o querer,
viver conforme a necessidade, o interesse de Cristo Jesus para com as nossas vidas. Então, é preciso, é necessário que tenhamos essa ciência, que colocamos isso na nossa mente, que não podemos nos apegar às coisas materiais, não devemos pegar as coisas financeiras, porque isso não foi o que o Senhor nos ensinou, isso não foi o que o Senhor transmitiu aos seus apóstolos. Então não faz sentido nenhum a gente ficar buscando, a gente ficar amando, desejando essa questão, pois não é isso que o Senhor quer para a nossa vida, não é isso que o Senhor tem, não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor nos ensinou. Basta você olhar que o princípio da teologia da prosperidade trata-se de uma corrente teológica que tem como pilar a sustentação, a confissão positiva, o fiel dever desprender a soma de dinheiro em busca de multiplicação da prosperidade em valor, segmento de vida, seja financeiro, emocional ou de saúde. Eu não me recordo de ver alguns dos seus discípulos, alguns dos apóstolos, preocupados com a sua própria saúde, preocupados com a sua vida emocional, com a sua vida financeira. Então, por que nós viveremos dessa forma? Por que nós viveremos dessa maneira? Não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor deseja para nossas vidas. Não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor tem para nossas vidas. É preciso que a gente possa buscar totalmente o Senhor, a fim de cumprir-se na nossa vida a vontade e o querer de Cristo Jesus, e não o nosso desejo, e não as nossas próprias vontades, nossos próprios conceitos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito: então respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o Filho também da mesma forma faz. Ou seja, nós devemos fazer aquilo que vemos o Senhor Jesus Cristo fazer. O Senhor Jesus Cristo, ele pregou sobre a prosperidade? Não. O Senhor Jesus Cristo ensinou sobre a questão da prosperidade? Não. O Senhor Jesus Cristo ensinou pilares da prosperidade? Não. Então você vai acreditar, visualizar, seja grato, ouça o seu coração, continua com as suas ações. Tudo isso não passa de besterol, não passa de falácias. Sabe? 10 passos para atrair riqueza e prosperidade na sua vida. Para com isso. Isso não é evangelho, não. Isso não está relacionado com Cristo, não. Deixa isso para as pessoas mundanas. Deixa isso para as pessoas avarentas, as pessoas cobiçosas, as pessoas que buscam o materialismo, que buscam preencher o vazio da sua vida pelas coisas materiais. Nós não somos assim, porque o vazio que tinha dentro de nós foi preenchido pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de que pudéssemos nós nos relacionar diretamente com Ele, tendo uma vida fiel, uma vida verdadeira, uma vida de cumplicidade com Ele, vivendo de uma forma única, vivendo
uma unidade com o Senhor Jesus Cristo. Então não se iluda, não pense, não haja. Como se o Senhor quisesse, como se o Senhor tivesse preparado isso para você. Para com isso. Decretar, determinar, exigir, reivindicar, tudo isso em nome de Jesus. Para com essas bobeiras, para com esse pensamento mundano. Voltai para a palavra do Senhor, voltai para as escrituras sagradas, voltai para aquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina. O que devemos pregar é aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos revelou, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou através da palavra, através dos apóstolos, através da revelação do Espírito Santo. Mas tem que estar registrado na Bíblia, porque se não tiver registrado na Bíblia, meu amigo, minha amiga, não tem sentido, não tem valor nenhum para nós, não tem credibilidade. Vamos parar com isso. Eu peguei aí, eu vi na Bíblia, no livro de Provérbios, escrito por Salomão. Davi, fala comigo. Salomão foi um rei muito rico, próspero, e que acabou se perdendo por causa desse mesmo caso, por causa do dinheiro. O Salmo 67 é o salmo para atrair a prosperidade. Será mesmo, irmão? Será que o Salmo 67 é um salmo que vai atrair você, que vai fazer com que a prosperidade venha recair sobre a sua vida? Você já parou para ler o Salmo 67 na íntegra, para entender o que o Senhor quer, o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está nos revelando, para você achar que aquilo ali está falando para a sua vida financeira ser mudada, ser transformada? Será que é isso mesmo? Veja o que o Salmo 67 fala. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoa. Faça com que a sua face brilhe sobre nós. Que o teu caminho seja conhecido sobre a terra. A tua salvação entre todas as nações. Cara, aqui já está falando de evangelismo, está falando do Senhor Jesus Cristo. Não está em nada relacionado com atrair prosperidade. Olha o que o versículo 3 diz. Louvem-te, ó povos, o Deus, louve-te todos os povos. Alegrem-se as nações, cantem de alegria, pois tu julgarás o povo retamente e governarás as nações sobre a terra. Aqui está falando do reino, da vinda do reino do Senhor Jesus Cristo sobre todo o mundo, sobre essa terra. E o versículo 5 continua: que os povos te louvem, ó Deus, que todas as nações te louvem. Então a terra dará o crescimento, e Deus, nosso próprio Deus, nos abençoará. O Senhor já nos tem nos abençoado com a graça da salvação, com a graça da vida eterna. E Deus nos abençoará, e todos os confins da terra o temerão. Se tem alguma prosperidade aqui, é a promessa de que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja e governará sobre essa terra. Essa é a prosperidade, essa é a promessa contida no Salmo 67. Então não se perca, não se iluda.
Examina as Sagradas Escrituras. Veja o que a Bíblia está falando. Se queres viver sob o jugo da teologia da prosperidade, viva. Mas saiba que você não representa, que você não é filho de Cristo Jesus. Porque você tem que ser imitador, você tem que seguir, você tem que obedecer as orientações pelo qual o Senhor Jesus Cristo determina que façamos, para que assim possamos viver em unicidade para com o Senhor Jesus Cristo, viver de forma união, de forma única, numa unidade, o Senhor Jesus Cristo e eu e o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, está escrito: porque a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Se você não é imitador de Cristo, você está vivendo em desobediência. E por tal desobediência você receberá por parte do Senhor Jesus Cristo uma punição exemplar, inflexível, porque tu és conhecedor da palavra, tu és servo do Deus Altíssimo, tu és servo de Cristo Jesus, tu és seguidor dele. Como então vai ficar amando as coisas deste mundo, buscando materialismo, esquecendo daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor lhe prometeu, que é a vida eterna? Devemos ser imitadores, seguidores do Senhor Jesus Cristo, e não das paixões deste mundo, não das paixões que atraem ao homem, ao pecado, mas aquela que nos faz dobrar o joelho perante o Senhor e ser grato por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado nas nossas vidas, de maneira que assim possamos viver, de maneira que assim possamos agir e atuar obedientes, fiéis ao Senhor Jesus Cristo, fiéis à sua palavra, ao seu evangelho, a todas as coisas na qual ele diz, na qual ele tem para conosco. Não seja leviano, não seja pessoas desprovidas de uma inteligência que está aos nossos alcances através da leitura da Bíblia, através de ouvir mensagens que realmente retrata a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mensagens que realmente nos atrai para perto de Cristo e não que nos faz perder. Sejais sábio, sejais inteligente, vivei conforme o Senhor quer, conforme o Senhor determina para a sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, está escrito: e Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. Assim também devemos crescer em conhecimento e em sabedoria, grandes no entender, grandes no viver. Todavia, porém, entretanto, se assim não vivemos, se assim não é possível, sejais sábios, sejais conforme o Senhor é, conforme o Senhor nos deixou exemplificamente, para que assim pudéssemos nós seguir as suas orientações, pudéssemos nós ser fiéis, ser nós sejais sábio,
Sejais imitadores de Cristo Jesus. Porque é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor deseja. É isso que o Senhor busca. De maneira que assim sejamos nós a imagem e semelhança do Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para que assim possamos agir e atuar conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Os princípios de Cristo, seja sobre as nossas vidas, seja sobre o nosso querer, para que sejamos verdadeiramente imitadores de Cristo em todos os sentidos, em todas as áreas, pregando, anunciando a verdade, o Evangelho transformador de Cristo Jesus.